O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa de São Tomé, apóstolo, que fez a mais perfeita e completa profissão de fé. Aí você disse: mas como assim, padre? Tomé não é aquele que não teve fé? E o Senhor está dizendo que ele fez a mais perfeita e mais completa profissão de fé. Vamos lá, vamos devagar. Tomé, é verdade, ele duvidou de um ponto da fé, essencial, sem sombra de dúvidas. Isto é, ele duvidou que Jesus tivesse ressuscitado. Diz aqui a palavra, nós acabamos de ouvir, que Jesus apareceu aos 10, né? Judas tinha cometido suicídio. Tomé estava fora. Então Jesus apareceu aos 10. Os 10 viram Jesus, os 10 ficaram felizes e contaram para Tomé: nós vimos o Senhor. E ele não acreditou. Isto é, ele duvidou de que Jesus Cristo tivesse ressuscitado. E ele disse: se eu não vir, deixa eu pegar aqui as palavras tais quais ele disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Isto é, ele queria ver e tocar no corpo de Cristo vivo, que tinha vencido a morte. Diz então que 8 dias depois, Jesus aparece e dá a Tomé a oportunidade, e ele toca nas chagas, e ele vê que aquele mesmo corpo, é interessante que Tomé, ele queria tocar nas chagas para ter certeza, não apenas que não era um fantasma, mas para ter certeza de que aquele corpo que tinha sido crucificado e sepultado era o mesmo corpo ressuscitado. Então isso era o mesmo corpo. Então ele toca e ele vê então que Jesus está vivo. Mas agora ele dá um salto na fé. Porque entre ver um homem vivo e dizer que ele é Deus, há uma estrada muito longa a ser percorrida. Ele viu o corpo vivo de Jesus.
e ele teve uma experiência sensível, real, histórica, empírica, de que aquele corpo vivo diante dele era o mesmo corpo que tinha sido crucificado e sepultado. Mas quando ele diz, meu Senhor e meu Deus, ele vai além. Porque ele também tinha visto o corpo de Tomé. Desculpe, o corpo de Lázaro. Tomé também tinha visto Lázaro. Ele foi chamado da morte à vida. E nem por isso ele chamou Lázaro de Deus. Mas, uma vez vendo o corpo de Jesus vivo, ele se recordou de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha dito e tinha feito. Que Jesus Cristo era um homem santo, de que ele tinha feito o cego ver. Entenda aqui, né? O homem santo é Deus, né, meus santos? Mas apenas tentando entrar aqui na perspectiva de Tomé. Ele viu que ele era um homem santo, um homem justo. Ele viu que ele realizou milagres, que ele fez o cego ver, o mudo falar, o morto voltar à vida, o aleijado andar. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães. E ele dissera, eu e o Pai somos um. Então ali, mais do que nunca, ele diz com toda clareza, como nenhum apóstolo tinha dito até então, meu Senhor e meu Deus. E isso, meus irmãos, para nós foi uma grande caridade. Por quê? Porque Tomé nos dá a ocasião de nós não termos dúvidas nenhuma da veracidade do corpo, do mesmíssimo corpo de Cristo, corpo que foi crucificado e corpo que ressuscitou, e da sua divindade, meu Senhor e meu Deus. Mas para isso, para que Tomé tivesse feito esta profissão de fé, como eu disse no início da homilia, a mais completa e perfeita profissão de fé, ele teve que ser socorrido pela graça de Deus. Recordemo-nos, meus santos, sem mim nada podeis fazer. Não foi isso que Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5º? Não foi isso o que Jesus disse a respeito de Pedro? Nós ouvimos agora neste domingo em que celebramos São Pedro e São Paulo, quando Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus ali atesta de que Pedro foi socorrido pela graça para que ele fizesse aquela profissão de fé, para que ele dissesse aquilo que ele tinha dito. Pois bem, aquilo que aconteceu com Pedro, aconteceu com Tomé e precisa acontecer com todos nós. Nós precisamos pedir a Deus, e celebrar um apóstolo é sempre ocasião para isso. Precisamos pedir a Deus o socorro da sua graça para que nós tenhamos fé, para que nós cresçamos na fé, para que nós progridamos na fé, para que a nossa fé seja cada vez mais madura, cada vez mais firme, para que nós creiamos em tudo aquilo que crê e ensina a igreja de Cristo. Porque vocês sabem que existe uma tendência em todos nós, em uns mais, em outros menos, em uns mais velada, em outros bem explícita, mas em todos nós existe a tendência de querer selecionar aquilo que nos agrada, aquilo que se adequa à nossa mentalidade, aquilo que vem ao encontro dos nossos desejos, e aí assim nós cremos, nós abraçamos com facilidade. Mas quando algo exige de nós uma decisão mais firme, uma renúncia mais radical, nós tendemos a selecionar aquilo que nós vamos abraçar, aquilo que nós vamos crer. E, meus irmãos, para que sejamos católicos, nós precisamos abraçar toda
a fé católica. Se você conscientemente nega um dado da fé, você perde toda a fé. Quando você diz assim, olha, eu sou católico, mas, por exemplo, mas eu acredito na reencarnação. Acabou. Você não é mais católico. Você é um herege. Claro, você pode até, aqui eu estou simplificando, né? Existe todo um processo canônico para decretar alguém herege. Mas está claro, você abandonou a fé católica. Porque não há como coadunar catolicismo e reencarnacionismo. Ressurreição e reencarnação. Catolicismo e espiritismo. Ou é uma coisa, ou é outra. Ah, não, padre, mas eu sou um católico liberal. Eu sou um católico moderno. Minha santinha, você é um herege. Você não é uma católica liberal, porque só existe um católico, um tipo de católico. Aquele que crê naquilo que a igreja de Cristo crê e ensina há mais de 2000 anos. Quando você começa a confeccionar uma fé à sua maneira, para justificar a sua vida troncha, você está abandonando a fé católica. Então nós precisamos ser socorridos do alto e pedir, meu Deus, eu creio que eu não posso nada sem ti, sem a tua graça, mas eu também creio que tudo posso em ti, porque tu me fortaleces. Pois bem, Senhor, concede-me a graça de abraçar toda a fé católica, mesmo que isso, e exigirá, mesmo que isso exija uma renúncia de mim mesmo, de alguma vontade, de algum apego desordenado em mim, mas eu quero ser católico. Eu quero ser católico como Pedro e Tomé foram. Eu quero ser católico como São Paulo. Eu quero ser católico como Santo Inácio de Antioquia. Eu quero ser católico como Santo Atanásio. Eu quero ser católico como Santo Antônio e Santa Rita. E Santa Faustina. E Santa Teresinha. E aí você vai dizendo os seus santos de devoção. E nós precisamos ser católicos como eles. Crendo em tudo aquilo que crê e ensina a Igreja de Cristo há mais de 2000 anos. Por quê? Porque infelizmente, e eu não vou negar, está difícil crer hoje em dia, hein? Que nós iremos encontrar discursos de todos os lados, de pessoas revestidas de autoridade e que pregam uma maneira diferente, atual, moderna, liberal, de ser católico, e é apenas um subterfúgio diabólico de querer solapar, minar, roer a nossa fé. Então pedir a força, o auxílio do alto, e quando algo for difícil de abraçar, pedir a Deus, Senhor, concede-me a graça necessária para que eu abrace a minha fé, mesmo com o prejuízo de mim mesmo, mesmo com dor. Porque foi assim que os santos se tornaram santos. Quando eles foram capazes de abraçar a fé, renunciando a si mesmos e a sua vontade. Então, e aqui, meus santos, na prática da vida, né? Então você é casado, você é casada, e você quer testemunhar a sua fé no seu matrimônio, na fidelidade ao seu marido, na fidelidade à sua esposa, porque você crê na indissolubilidade do matrimônio, que o que Deus uniu, o homem não separa, e você então vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance e suplicar a graça de Deus para que faça aquilo que está além do seu alcance, para que o seu matrimônio subsista, se mantenha, para que ele não se acabe e você possa testemunhar o valor do matrimônio, da família. Você é solteiro, você vai se esforçar para viver a castidade.
porque você crê que o seu corpo é templo do Espírito Santo e o sexo fora do casamento é pecado, é abençoado, querido por Deus dentro do santo matrimônio, com abertura à vida necessária pelo casal, voltando aqui aos casais, com abertura à vida, uma abertura generosa, para que nós possamos povoar a terra e futuramente o céu de católicos, de filhos de Deus, herdeiros do céu, o templo do Espírito Santo. Então você vai fazendo e carregando a sua cruz, quando você percebe que Deus pede de você um sacrifício e você então abraça, porque você crê no valor salvífico da cruz. Você não é aquele católico herege, só que para nós, moderno, liberal, que foge do sofrimento, que diz, não, imagine se Deus vai querer o sofrimento de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Em si, Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas não há um outro caminho para se amar a Deus de verdade neste mundo, para nós, tocados pelo pecado original, egoístas, se não sofrendo. Neste mundo, a maneira mais concreta de amar a Deus é sofrendo. Porque nós somos marcados, tocados pelo pecado original. Então você abraça a vontade de Deus, abraça a cruz e você crê que a cruz é força de Deus para aqueles que creem. Que a cruz é um caminho privilegiado, é um lugar teológico de encontro com Deus. Não é um sofrimento sem sentido. Você crê, você ensina, você, como diz aqui a antífona do salmo de hoje, né? Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Porque você crê que é necessário, que Jesus é necessário para a salvação. E você, naquilo que estiver ao seu alcance, você vai tentar converter o maior número de pessoas para a única igreja de Cristo. Você não vai entrar naquela lógica mundana, tão anticristã, tão anticatólica, que diz, não, o que importa é que você seja bom, independentemente da religião que você abrace. Ora, quando você diz isso, que o que importa é que você seja bom, independentemente da sua religião, quem é que salva você? A sua bondade, a sua coerência de vida. Mas nós cremos que ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Que Ele é o caminho para Deus. De que não há um outro nome dado aos homens por meio do qual nós possamos ser salvos. E este nome é Jesus. Então a nossa fé ensina que a salvação passa necessariamente por Jesus, porque Ele é o nosso único Salvador. E nós iremos então fazer o máximo para trazer o maior número de pessoas para o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja que Ele fundou e deixou aqui sobre a terra. Nós, católicos, nós iremos crer naquilo que os católicos sempre acreditaram. E os católicos sempre acreditaram, porque é um dado da fé, na existência do inferno, onde há choro e ranger de dentes. Mas está por aí uma moda, infelizmente tão presente, em que ou os pregadores negam explicitamente a existência do inferno, achando que com isso estão fazendo alguma coisa boa, alguma coisa de bom, quando na verdade estão fazendo o maior desserviço para a alma, para a fé. Então eles ou negam explicitamente a existência do inferno, ou o ignoram solenemente, não falam sobre ele. E aí a existência do inferno vai deixando de habitar no nosso universo de fé. E nós vamos vivendo como se o céu fosse a próxima parada necessária. Próxima parada, céu. Hashtag céu. E vocês sabem que não é assim.
Isto é, o inferno é uma realidade real. A nossa alma, e quando eu digo a nossa alma, eu refiro-me à minha primeiramente. A nossa alma está sempre em perigo. E é uma falta de caridade imensa você deixar de falar a respeito do inferno e de outros pecados, de outras doenças da alma. Por quê? Porque eu não quero ferir a sensibilidade, não me toque, melindrosa, do homem e mulher modernos. Então nós precisamos ter fé católica, pedir o socorro do alto para que nós abraçamos toda a fé católica, tudo aquilo que a única igreja de Cristo crê e ensina há mais de 2000 anos. E no dia de um apóstolo, esta súplica, ela é mais do que nunca conveniente. Peçamos então, meus irmãos, a São Tomé, que ele interceda por nós, para que, mesmo em meio aos nossos vacilos na fé, vacilantes, né? Quando nós titubeamos na fé, como ele titubeou naquele ponto da fé, para que a graça nos socorra e nós possamos, não obstante as nossas fragilidades, dar um grande passo na fé, como ele deu, e digamos a Jesus: meu Senhor e meu Deus. E crendo na divindade de Jesus, abracemos tudo aquilo que ele nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.